Antes de você me julgar, eu só te peço uma coisa: escuta até o fim. Respira fundo comigo e tenta lembrar que a vida real não é preta no branco. Não é certo de um lado e errado do outro, como nos filmes. Às vezes, a gente tropeça bem no meio da linha, e quando percebe, já atravessou. Eu sempre achei que traição era coisa dos outros. Daquelas histórias que a gente ouve no almoço de família, sabe? A prima que perdeu o juízo, o vizinho que acabou com o casamento, a mulher sem caráter. Eu ouvia, balançava a cabeça, julgava em silêncio e pensava, com uma segurança quase arrogante: comigo isso nunca aconteceria. Eu não era esse tipo de pessoa. Eu acreditava nisso de verdade. Sempre fui a responsável, a sensata, a que aconselhava as amigas a terem calma, a conversarem, a não estragarem a própria vida por impulso. Eu era a madura, a equilibrada, a que fazia tudo certo. Pelo menos era o que eu pensava. Mas tem uma coisa que ninguém conta pra gente quando a gente cresce: não são as grandes loucuras que derrubam a gente. Não é uma festa, não é uma noite errada, não é um estranho sedutor. Às vezes é só um dia comum, um dia bobo, um dia qualquer, desses que começam com café morno e trânsito chato. E foi exatamente assim. Nada de especial aconteceu naquela manhã. Eu acordei com o despertador tocando pela terceira vez, arrastei o corpo para fora da cama, prendi o cabelo de qualquer jeito e fui para a cozinha ainda meio dormindo. A casa estava silenciosa demais. Fria demais. Engraçado como a gente se acostuma com o silêncio, né? Ele vira parte da mobília. Fica ali, sentado com você na mesa do café, deitado do seu lado na cama, te seguindo pelos cômodos. Eu já não estranhava mais. Só aceitava. Coloquei o café na xícara, encostei na pia e fiquei olhando pela janela, vendo os prédios cinzas do outro lado da rua. Gente saindo apressada, ônibus passando, a vida acontecendo. E eu ali, parada. Você já sentiu isso? Como se todo mundo estivesse vivendo alguma coisa, menos você? Como se sua vida tivesse entrado no modo automático sem te avisar. Eu me sentia assim há meses. Talvez anos. Mas a gente vai empurrando. Trabalha, responde mensagem, paga conta, sorri quando precisa sorrir. Finge que tá tudo bem porque é isso que adulto faz. Ninguém ensina a gente a admitir que está vazio. Naquela manhã, eu lembro de ter me olhado no espelho antes de sair. Olheiras fundas. Cabelo sem brilho. Uma expressão cansada que não combinava com a minha idade. Eu pensei: quando foi que eu fiquei assim? Quando foi que eu parei de me reconhecer? Eu não me sentia triste exatamente. Também não me sentia feliz. Era pior. Eu não sentia quase nada. E talvez tenha sido isso que abriu a brecha. Não foi carência. Não foi rebeldia. Não foi falta de amor. Foi essa sensação perigosa de não existir. De ser invisível. Porque quando a gente começa a se sentir invisível, qualquer olhar vira farol. Qualquer gesto vira abrigo. Qualquer migalha de atenção parece salvação. Eu não sabia ainda, mas naquele mesmo dia, algumas horas depois, alguma coisa ia acontecer. Uma conversa simples. Um encontro comum. Um momento tão pequeno que, se você visse de fora, nem perceberia. Mas foi ali, bem ali, que eu cruzei uma linha que eu jurei a vida inteira que nunca cruzaria. E a frase que eu sempre dizia sobre os outros, virou sobre mim. Eu sempre achei que traição era coisa dos outros. Até acontecer comigo. Quando eu falo que meu casamento estava acabando, as pessoas imaginam gritos. Portas batendo. Pratos quebrando. Traição descoberta. Mas não. Se tivesse sido assim, talvez tivesse sido mais fácil. Porque pelo menos teria barulho. Movimento. Algum sinal de que ainda existia vida ali dentro. O meu casamento acabou em silêncio. Devagar. Quase educadamente. Sem ninguém perceber. Por fora, a gente parecia o casal perfeito. Daqueles que postam foto no aniversário de namoro, que passam o Natal juntos, que pagam as contas em dia e dividem o mesmo sofá toda noite. As pessoas olhavam pra gente e diziam: vocês combinam tanto. Que casal tranquilo. Meta de relacionamento. Eu sorria. Agradecia. Se eles soubessem. A verdade é que a gente não brigava mais. E isso não era maturidade. Era a indiferença. Brigar dá trabalho. Exige emoção. Exige se importar. A gente simplesmente parou de se importar.
As conversas viraram boletins informativos. Pagou a internet? O gás acabou. Vou chegar mais tarde hoje. Tá. Só isso. Nenhum "como você tá de verdade". Nenhum abraço demorado. Nenhuma troca de olhar. Nada. Era como morar com um colega educado demais. Alguém que divide as contas, mas não divide a vida. Eu lembro de uma noite específica, meses antes de tudo acontecer. A gente estava deitado na cama, cada um virado pro seu lado, mexendo no celular. A luz azul iluminando o quarto escuro. O único som era o ventilador girando devagar. Eu olhei para a silhueta dele do meu lado. Tão perto. E ao mesmo tempo tão longe. Dava para esticar o braço e tocar o ombro dele. Mas parecia que existiam quilômetros entre a gente. Foi aí que aquele pensamento veio, do nada, como um sussurro. Sabe quando você divide a cama, mas não divide mais nada? Doeu admitir isso para mim mesma. Porque ele não era um homem ruim. Esse é o problema. Teria sido mais simples se ele gritasse comigo, se fosse cruel, se me machucasse de propósito. Mas não. Ele era bom. Trabalhador. Responsável. Só não me via mais. E eu também não via ele. A gente tinha virado dois estranhos educados dividindo o mesmo teto. Eu sentia falta de coisa pequena. Uma mão nas minhas costas enquanto eu lavava a louça. Você tá linda hoje, sem motivo. Alguém percebendo que eu cortei o cabelo. Coisas bobas. Mas que fazem você se sentir escolhida, desejada, viva. Em vez disso, eu me sentia invisível dentro da minha própria casa. É estranho falar isso, mas às vezes eu chegava do trabalho e ele nem levantava os olhos da televisão. Eu podia entrar, sair, desaparecer, e nada mudava. Teve um dia que eu fiquei doente, febre mesmo, corpo mole. Passei a tarde inteira deitada. Ele perguntou, da porta do quarto: tomou remédio? Eu disse que sim. Ele respondeu: melhoras. E voltou para a sala. Só isso. Nem um toque na testa. Nem 5 minutos sentado do meu lado. Eu lembro de ter virado pro travesseiro e sentido uma solidão tão grande que parecia física, como se alguém tivesse apertando meu peito por dentro. Foi ali que eu comecei a entender uma coisa perigosa. Não era a raiva que eu sentia. Era vazio. E o vazio é traiçoeiro. Porque quando você não sente nada, qualquer migalha de atenção vira tempestade. Qualquer pessoa que te olhe de verdade parece milagre. Eu não queria outro homem. Eu não acordava pensando em trair. Eu só queria ser vista. Só queria que alguém olhasse para mim e pensasse: ela importa. Eu não sabia ainda, mas essa necessidade silenciosa, essa fome de existir, ia me levar direto pro pior, ou talvez pro mais humano, erro da minha vida. O engraçado é que o dia em que tudo começou não tinha nada de especial. Não era meu aniversário. Não era feriado. Não tinha briga em casa, nem drama, nem lágrima escorrendo no travesseiro. Era só uma terça-feira comum. Daquelas sem graça. Eu fui trabalhar no piloto automático, como sempre. Fone de ouvido, café ruim no copo de papel, a cabeça cheia de planilhas e prazos. Mais um dia para sobreviver, não para viver. O escritório estava do mesmo jeito de sempre. Luz branca demais, ar-condicionado gelado demais, gente reclamando demais. Eu sentei na minha mesa, liguei o computador e respirei fundo. Mais 8 horas. Só isso, eu pensava. Aguenta mais 8 horas. Foi quando ouvi alguém falar meu nome. Ei, é você mesmo ou eu tô ficando maluco? A voz veio leve, quase rindo. Familiar demais. Meu corpo inteiro travou antes mesmo de eu virar. Sabe quando você reconhece alguém só pelo som da voz? Antes do rosto, antes do nome? Meu coração deu um pulo estranho. Eu me virei devagar. E lá estava ele. Parado a 2 metros de mim, com aquele meio sorriso torto que eu conhecia de anos atrás, as mãos no bolso, o mesmo jeito relaxado de quem nunca tem pressa para nada. Por um segundo, eu esqueci onde estava. Foi como se o tempo tivesse dobrado. Como se eu tivesse voltado para outra versão de mim. Rafael? Eu soltei, quase sem ar. Ele riu. Sabia que era você. Você não mudou nada. Mudou, sim, eu pensei. Mudou tudo. Mas mesmo assim, ouvir aquilo me aqueceu por dentro de um jeito que eu não sentia há muito tempo. A gente tinha estudado junto na faculdade. Nada muito dramático. Nunca chegamos a namorar de verdade,
Mas existia alguma coisa ali. Uma quase história. Um quase amor. Daqueles que ficam no e se. A vida levou cada um para um lado e a gente simplesmente perdeu contato. Até aquela terça-feira sem graça. Você trabalha aqui agora? Ele perguntou. Faz uns 2 anos. E você? Comecei essa semana. Transferência. A gente ficou se olhando por um segundo longo demais. Estranhamente tímidos. Estranhamente próximos. Ele continuava com o mesmo jeito leve, o mesmo olhar atento. Enquanto falava comigo, ele realmente prestava atenção. Não olhava pro celular. Não olhava pro relógio. Não parecia com pressa. Só me olhava. Como se eu fosse interessante. Como se eu importasse. Pode parecer exagero, mas fazia tanto tempo que eu não sentia isso que quase doeu. No meio da conversa, ele sorriu daquele jeito aberto, sincero. E eu senti. Senti aquele calor bobo no peito. Aquela coisa adolescente, ridícula. Fazia anos que ninguém me olhava daquele jeito. Como se eu ainda brilhasse. A gente riu de memórias antigas, de professores chatos, de festas da faculdade. Conversa leve. Solta. Sem peso. E pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Não aquele sorriso educado. Eu ri alto. Do fundo. Quando o telefone da minha mesa tocou, eu até me assustei, como se alguém tivesse me acordado de um sonho. Ele deu 2 tapinhas de leve na minha mesa. Depois a gente continua. Quero saber o que você andou aprontando nesses anos. Aprontando. Eu quase ri sozinha. Se ele soubesse como minha vida tinha virado. Nada. Mas enquanto ele se afastava pelo corredor, eu me peguei observando. O jeito de andar. Os ombros largos. A calma. E um pensamento perigoso, pequeno, quase inocente, surgiu na minha cabeça. E se? Eu devia ter ignorado. Devia ter tratado como só um reencontro qualquer. Mas naquele momento, sem eu perceber, alguma coisa dentro de mim tinha acordado. No começo, era inocente. Pelo menos foi isso que eu repeti para mim mesma umas 100 vezes. Inocente. Só 2 pessoas que já se conheciam, se reencontrando. Colocando o papo em dia. Rindo do passado. Nada demais. Nada errado. Mas tem coisas que não começam erradas. Elas só vão ficando um pouquinho mais longas. Um pouquinho mais íntimas. Um pouquinho mais perigosas. Sem você perceber. No dia seguinte ao reencontro, ele passou na minha mesa com 2 copos de café. Trouxe para você. Lembrei que você odiava o da máquina, disse, colocando o copo na minha frente. Eu fiquei parada, olhando. Era um detalhe bobo. Ridículo, se você parar para pensar. Mas ninguém lembrava dessas coisas sobre mim há anos. Ninguém. Nem eu mesma lembrava do que eu gostava ou não gostava. Eu só aceitava o que viesse. Você ainda toma sem açúcar, né? Ele perguntou. Eu sorri. Ainda. Ele piscou, satisfeito, como se tivesse acertado uma missão importante. E aquele gesto pequeno ficou comigo o dia inteiro. Quente. Presente. Como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Depois disso, virou rotina. Nada combinado. Simplesmente acontecia. Ele parava na minha mesa para comentar alguma piada interna. Mandava meme no meio da tarde. Perguntava se eu já tinha almoçado. Coisas mínimas. Mas constantes. E constância é perigosa. Porque cria hábito. E quando você vê, já sente falta. Teve uma tarde que a gente desceu para tomar café na padaria da esquina. O lugar era simples, barulhento, cheiro de pão quente. Nada romântico. Nada cinematográfico. Mas eu não lembro de ter me sentido tão leve em meses. A gente falava de tudo. Filmes ruins. Sonhos antigos. Medos bobos. Com ele, as palavras saíam fáceis. Eu não precisava filtrar. Não precisava medir cada frase. Não precisava ser a esposa responsável, a adulta sensata. Eu podia ser só eu. Uma versão minha que eu nem lembrava mais que existia. E o mais estranho é que eu comecei a contar coisas que eu não contava para ninguém. Nem pro meu marido. Principalmente não para ele. Contei que andava me sentindo cansada da vida. Que às vezes chorava no banho sem motivo. Que tinha medo de envelhecer e continuar me sentindo invisível. Eu falava rindo, como se fosse piada. Mas não era. E Rafael ouvia.
De verdade. Sem interromper. Sem tentar resolver. Só ouvia. Às vezes ele encostava o cotovelo na mesa, inclinava a cabeça e dizia baixinho: "Eu entendo você." E eu sentia um nó na garganta. Porque fazia tanto tempo que ninguém dizia isso. Em casa, as conversas eram: comprou o arroz? O boleto venceu. Vou dormir. Com ele, eram: você ainda desenha? Do que você tinha medo quando era criança? Você tá feliz, de verdade? Perguntas que ninguém me fazia há anos. Perguntas que eu mesma evitava. Teve um dia que meu celular vibrou à noite. Mensagem dele: boa sorte na reunião amanhã. Você vai arrasar, como sempre. Eu fiquei olhando para a tela no escuro do quarto. Do meu lado, meu marido já dormia, virado pro outro lado, respirando pesado. Nem sabia que eu tinha uma reunião importante. Nem perguntou. E ali, deitada entre os dois mundos, eu senti uma culpa estranha, misturada com um conforto maior ainda. Quando percebi, Rafael sabia mais da minha vida do que o meu próprio marido. Sabia quando eu estava ansiosa, quando eu estava triste, quando eu precisava rir. E isso me assustou. Porque não tinha acontecido nada físico. Nada que eu pudesse apontar e dizer: foi aqui que eu errei. Mas, no fundo, eu já sabia. A gente estava cruzando uma linha invisível. Daquelas que ninguém vê. Mas que, quando você atravessa, não tem mais como fingir que é só amizade. Se você me perguntar qual foi o exato momento em que eu traí meu casamento, eu não vou saber responder. Não teve beijo roubado. Não teve declaração apaixonada. Não teve nada que desse para apontar com o dedo e dizer: foi aqui. Foi pior. Foi silencioso. Aconteceu numa tarde chuvosa de quinta-feira, dessas em que o céu fica cinza o dia inteiro e parece que o mundo inteiro desacelera. Metade do escritório foi embora mais cedo por causa da chuva forte. Reuniões canceladas, clientes remarcando. O ar-condicionado gelado, as luzes acesas demais, aquele clima preguiçoso de fim de dia. Eu podia ter ido embora também. Devia ter ido. Mas fiquei. Ele também. Quando percebi, éramos só nós dois na copa pequena do andar, esperando a chuva diminuir. O barulho da água batendo no vidro era alto. Constante. Quase hipnótico. Rafael encostou na bancada com uma caneca na mão. Engraçado, eu sempre gostei de chuva, ele disse. Parece que o mundo fica mais calmo. Eu sorri. Eu sempre achei meio triste. Triste por quê? Eu dei de ombros. Não sei. Me dá uma sensação de solidão. Ele ficou me olhando daquele jeito atento de novo. Como se cada palavra minha fosse importante. Você fala muito de solidão, ele comentou, baixo. A frase me pegou desprevenida. Eu ri, tentando disfarçar. Drama meu. Não parece drama. Silêncio. Daqueles silêncios densos. Não desconfortáveis, mas cheios demais. Eu fiquei mexendo na alça da caneca, evitando olhar direto para ele. Porque toda vez que eu olhava, alguma coisa em mim tremia. Você tá feliz? Ele perguntou de repente. Simples assim. 3 palavras. Mas ninguém me fazia aquela pergunta há anos. Eu abri a boca para responder no automático, para dizer tô sim, como sempre fazia. Mas a mentira não saiu. Ficou presa. Eu respirei fundo. Eu acho que, eu desaprendi o que é felicidade, falei, quase num sussurro. Minha voz falhou no final. Eu odiei isso. Odiei parecer fraca. Vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, foi um alívio absurdo falar a verdade. Ele não disse nada por alguns segundos. Só se aproximou um pouco mais. Não encostou. Não fez nada. Só diminuiu a distância. O suficiente para eu sentir o cheiro do perfume dele. O calor do corpo dele. A presença. Meu coração começou a bater rápido demais. Ridículo. Eu não era adolescente. Mas ali, naquele silêncio, eu me sentia com 17 anos de novo. Frágil. Confusa. Viva. Nossas mãos estavam apoiadas na bancada. Tão perto. A alguns centímetros. Se qualquer um de nós movesse o dedo, encostaria. Eu fiquei olhando para aquela distância mínima como se fosse um abismo. Porque eu sabia. Não era sobre tocar. Era sobre tudo o que viria depois. Ele olhou para mim. Direto. Sem desviar. E naquele olhar tinha tanta coisa que eu não via há anos. Cuidado, desejo, curiosidade, carinho.
Como se eu fosse especial. Como se eu ainda fosse mulher. Não só esposa. Não só adulta cansada. Não só rotina. Só mulher. O ar ficou pesado. Quente. Meu corpo inteiro gritava para eu dar um passo para trás. Ir embora. Pegar a bolsa. Chamar um carro. Mas eu não me mexi. Fiquei ali. Escolhendo ficar. A gente não se beijou. Não houve toque. Nada aconteceu. Se alguém tivesse entrado naquela copa, veria só 2 colegas conversando perto demais. Só isso. Mas, naquele silêncio carregado, naquela troca de olhares que dizia mais do que qualquer gesto, eu já sabia. Eu já tinha cruzado a linha. A gente não se beijou. Mas naquele silêncio eu já sabia que tinha traído. Eu achei que fosse sair do trabalho leve. Flutuando. Com aquela sensação boba de adolescência que eu tinha sentido a tarde inteira. Mas não foi isso que aconteceu. Assim que eu atravessei a porta do prédio, a culpa veio. Rápida. Pesada. Sem pedir licença. A chuva já tinha parado, mas o chão ainda estava molhado. O ar frio batia no meu rosto enquanto eu caminhava até o ponto de ônibus, abraçando a bolsa contra o peito como se estivesse escondendo alguma coisa. E, de certo modo, eu estava. Ninguém tinha me tocado. Nada tinha acontecido. Mesmo assim, parecia que todo mundo podia ver. Como se tivesse uma placa na minha testa escrito: "Você cruzou a linha". Entrei no ônibus e sentei perto da janela. A cidade passando em borrões molhados, faróis refletindo no asfalto, gente correndo com guarda-chuva. Meu coração ainda estava acelerado, mas agora não era emoção. Era medo. Eu encostei a testa no vidro frio e fechei os olhos. E, para minha própria raiva, eu sorri. Sorri lembrando da conversa. Do jeito que ele me olhou. Do "você tá feliz?", dito tão baixo. Fazia tanto tempo que eu não me sentia viva daquele jeito que meu corpo inteiro parecia acordado. Como se alguém tivesse ligado a luz depois de anos no escuro. Eu sorri o caminho inteiro, e chorei no banho. As 2 coisas no mesmo dia. Talvez no mesmo minuto. Cheguei em casa tentando agir normal. A mesma rotina de sempre. Tirar o sapato na porta. Jogar a bolsa no sofá. Ligar a luz da cozinha. Ele já estava lá. Sentado à mesa, mexendo no celular. "Oi", eu falei. "Oi", ele respondeu, sem olhar. Aquele cumprimento automático. Sempre igual. Mas, dessa vez, alguma coisa doeu diferente. Porque horas antes alguém tinha me olhado como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Agora eu era só parte do cenário de novo. "Choveu feio hoje, né?" Eu tentei puxar assunto. Ele murmurou. Silêncio. Eu fui pro quarto trocar de roupa, mas minhas mãos estavam tremendo. Eu me olhei no espelho. E tomei um susto. Eu estava diferente. Meu rosto tinha cor. Meus olhos brilhavam. Parecia que eu tinha voltado de uma viagem. E isso me apavorou. Porque eu não tinha feito nada errado. Então por que eu parecia tão culpada? No banho, a água quente caiu nas minhas costas, e de repente, tudo desabou. Eu comecei a chorar baixinho. Depois mais forte. Não era só culpa. Era confusão. Era medo. Era uma felicidade feia, proibida, misturada com vergonha. Como eu podia me sentir tão viva por causa de outro homem? Que tipo de esposa sente isso? Eu encostei a testa no azulejo frio e pensei: eu não queria machucar ninguém. Nunca quis. Mas também não queria voltar pro vazio. E perceber isso me fez sentir egoísta. Horrível. Pequena. Quando saí do banheiro, olhos vermelhos, cabelo molhado, ele finalmente me olhou com atenção. Franziu a testa. Você tá estranha hoje. Meu estômago afundou. Estranha como? Sei lá, diferente. Até, mais animada. Eu congelei. Ele percebeu. Depois de tanto tempo sem perceber nada, ele percebeu justo isso. Impressão sua. Eu respondi rápido demais. Ele deu de ombros. HM. E voltou pro celular. Só isso. Nenhuma pergunta. Nenhuma curiosidade. Nenhum aconteceu alguma coisa. Parte de mim ficou aliviada. A outra parte, doeu. Porque, no fundo, eu queria que ele lutasse por mim. Que ele notasse. Que ele me puxasse pela mão e dissesse: fica. Mas ele não fez nada. E ali, sentada na ponta da cama,
com o coração pesado e acelerado ao mesmo tempo, eu entendi uma coisa assustadora. A culpa tinha chegado primeiro que a felicidade. E, mesmo assim, eu já estava com medo de querer sentir aquilo de novo. Naquela noite, eu quase não dormi. Fiquei deitada olhando pro teto escuro do quarto, ouvindo o barulho do ventilador girando devagar, o mesmo som de sempre, a mesma rotina de sempre, mas com um peso diferente dentro do peito. Meu marido dormia ao meu lado, respirando fundo, virado para a parede. A mesma distância de todas as noites. Alguns centímetros de colchão. Alguns quilômetros de silêncio. Eu fiquei observando a silhueta dele no escuro e tentando entender quando a gente tinha se perdido. Quando foi que paramos de nos olhar? Quando foi que viramos dois estranhos educados dividindo contas, tarefas e um sobrenome? Não teve explosão. Não teve drama. Só desgaste. Como tinta descascando da parede, devagar demais para você notar. Eu levei a mão ao peito, sentindo o coração inquieto. E, pela primeira vez, eu me fiz a pergunta mais honesta, e mais cruel, de todas. O que é que eu tô procurando, afinal? Era ele? Era o Rafael? Eu queria outro homem. Eu fechei os olhos e tentei imaginar. Imaginei beijando ele. Saindo escondida. Inventando mentiras. E, estranhamente, a fantasia perdeu a cor. Não era isso. Não era sobre romance proibido. Não era sobre aventura. Não era sobre desejo incontrolável. Se fosse só atração, já teria passado. Mas não passava. Porque era mais fundo. Muito mais. O que me desmontava não era o sorriso dele. Era o jeito que ele me ouvia. Não era a voz dele. Era o fato de ele perguntar como eu estava, e esperar a resposta. Não era a presença dele. Era como eu me sentia perto dele. Viva. Presente. Importante. Eu sentei na cama, abraçando os joelhos, enquanto a ficha finalmente caía, pesada e clara demais para ignorar. Eu não estava apaixonada por ele. Eu estava com saudade de mim. Saudade da mulher que ria alto. Que falava dos sonhos. Que tinha opinião, planos, brilho nos olhos. Em algum momento do casamento, do trabalho, das contas, da vida adulta, eu tinha desaparecido. Virei função. Esposa. Funcionária. Responsável. Mas não pessoa. Não eu. E ninguém percebeu. Nem ele. Nem meu marido. Nem eu mesma. Talvez a traição não tivesse começado naquela copa, na chuva. Talvez tivesse começado muito antes. No dia em que eu aceitei ser invisível. No dia em que eu parei de pedir carinho. De falar o que doía. De exigir espaço. Eu fui sumindo, e esperei que alguém notasse. Quando o Rafael apareceu e simplesmente me viu, eu confundi isso com sentimento. Mas não era amor. Era reconhecimento. Era existir de novo. A verdade veio crua, quase feia. Eu não queria ele. Eu queria voltar a existir. E admitir isso doeu mais do que qualquer culpa. Porque significava que o problema não era só meu casamento. Era a vida que eu tinha permitido construir. Eu não queria destruir tudo. Não queria machucar ninguém. Mas também não dava mais para fingir que aquele vazio era normal. Deitada ali, olhando pro homem que um dia eu escolhi amar, eu entendi que tinha duas opções: continuar apagada, confortável, segura, infeliz. Ou encarar a conversa mais difícil da minha vida. Mesmo que doesse. Mesmo que mudasse tudo. Porque, no fim, não era sobre outro homem. Nunca foi. Era sobre uma pergunta simples que eu tinha medo de fazer há anos. Será que ainda dá tempo de eu ser eu de novo? Na manhã seguinte, eu acordei cansada. Não fisicamente. Era um cansaço mais fundo. De alma. Como se eu tivesse passado a noite inteira correndo em círculos dentro da minha própria cabeça. Fiquei alguns minutos deitada, olhando pro teto, repetindo a mesma frase para mim mesma: não dá mais para fingir. Até ali, eu tinha duas escolhas muito claras. Continuar como estava. Guardar tudo. Me afastar do Rafael. Enterrar o sentimento. Voltar pro automático. Sorrir nas fotos. Cumprir meu papel de esposa correta. E apodrecer por dentro, em silêncio. Ou, mexer em tudo. Arriscar. Falar. Admitir o vazio. E talvez destruir o pouco de estabilidade que ainda existia. Crescer dói. Mas ficar pequeno dói mais. Eu levantei decidida, com o coração disparado como se eu estivesse prestes a pular de um lugar alto.
Naquela manhã, mandei mensagem pro Rafael. Curta. Direta. Eu preciso colocar limites. Gosto de conversar com você, mas tô confundindo as coisas. Não é justo com ninguém. Fiquei uns bons minutos encarando a tela antes de apertar enviar. Meu dedo tremia. Quando a mensagem foi, senti um buraco no estômago. Como se eu estivesse me despedindo de algo que nem cheguei a ter. Ele respondeu simples.